Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga. Olha, você já ouviu falar das Digital Skills? São habilidades que se interligam diretamente ao meio tecnológico. Não só quem atua diretamente nessa área, mas todas as profissões precisam estar inseridos e integrados. Vamos conversar sobre isso e tudo mais com a Vanessa Carlin, Head of People da Road Easy. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, obrigada pela oportunidade. Olha, é um prazer meu falar contigo para desvendarmos essas questões ligadas às digital skills. Muito já se fala sobre hard e soft skills, eu acho que o mercado já conhece bem esse termo, quem nos assiste aqui também. Agora, as digital, o que são elas? Como desenvolvê-las? Boa. Digital skill, ela nada mais é do que vem do nome digital, né? Tem uma galera agora que é da nova geração, que já veio com isso de berço, mas tem muitas gerações ali que são os baby boomers, millennials, X, a Z, a Y, que não veio com isso desde sempre. E nós precisamos explicar e ensinar para essas pessoas que não têm isso, né? Esse conhecimento. As digitals hoje, elas são skills muito voltadas para, por exemplo, experiência com o usuário, né? Que são os UX. Tem liderança digital, tem vários temas em questão de, por exemplo, entendimento sobre público de tecnologia, que acabou sendo algo bem direcionado para essa nova geração. Olha, é muito interessante essa questão geracional dentro do mercado de trabalho, porque se olhar pelo lado do copo meio cheio, dá para agregar e aprender muito um com o outro, né? Os mais experientes e os que estão chegando, estão sendo inseridos agora. Agora, como a empresa olhar para essa importância da tecnologia, das habilidades em torno disso e implementar, quem sabe, políticas, programas? Como é que funciona o olhar da empresa e o desenvolvimento dessas habilidades? Boa. Eu acredito muito, Leni, que hoje, além de você aprender com as outras gerações, tem vários cursos, vários programas, podcasts, você consegue ter acesso a redes sociais, que tenha esse conhecimento, que te traga esse conhecimento e faça agregar no seu dia a dia, né? Muito tem se falado sobre a questão de não precisar mais de diplomas para entrar no mercado de trabalho, só que a faculdade, o curso, o ensino, eles traz algumas bagagens que faz com que te abra o caminho da tua escolha, da tua decisão de carreira, né? Então, hoje, as digital skills, né, voltando até um pouco o tema anterior, você fazer ali uma série de network com as pessoas nas suas redes sociais, você pegar a sua rede social para o meio de trabalho e não somente para o meio pessoal, ele é algo que é bem relevante. Uhum. Agora, em termos de desenvolvimento dessas habilidades a níveis, né? Desde o básico ao médio, ao avançado, não sei se existem essas denominações e como cada profissional pode olhar. Todo profissional precisa chegar no nível avançado, por exemplo, ou não é por aí, uma escala? Como é que funciona? Tem uma escala, sim. A maioria das empresas hoje, em especial empresas de tecnologia ou startups, elas estão criando uma espécie de carreira em Y. Essa carreira em Y, ela nada mais é do que, não necessariamente, como antigamente se precisava, você era júnior, pleno, sênior e você vai virar um líder, né? E hoje a gente meio que tirou isso da carreira das pessoas e dá a opção para elas seguirem como especialistas, né? Então, você pode sim ter o seu viés de liderança e seguir com o teu foco como líder, só que para as pessoas que querem ser especialistas, elas precisam chegar num nível avançado do assunto que elas trabalham e do que elas entendem. Então, essa carreira em Y, ela veio muito para ficar, ainda mais na área de tecnologia, que a gente tem pessoas que elas gostam, né, do vulgo codar, e para elas não tem sentido uma outra vida sem o código, sem realmente você ter ali o desenvolvimento no seu dia a dia. Então a gente criou essa carreira para que ela siga como especialista, a especialista 1, 2, depende, cada empresa tem a sua nomenclatura. Então, dependendo do segmento que você quer, você precisa sim
ter um entendimento avançado sobre aquilo. Não precisa ser sobre tudo, mas sobre o que você é especialista, sim. Olha, carreira em Y. É um termo novo para mim, pelo menos. E é legal entender isso e como funciona dentro do ambiente corporativo, porque isso me remete um pouco, não sei se eu estou certa ou não, se você puder, né, explicar um pouco mais, sobre a questão da liderança. A liderança não mais no sentido vertical, mas horizontal, mais próxima dos colaboradores, aquela questão de feedback que pode vir tanto do líder quanto do colaborador para o líder. É por aí que a carreira em Y também olha? Ela pode até esbarrar nesse ponto, mas hoje eu vou dar o exemplo de squads, né, que são áreas de tecnologia que se usam muito a carreira em Y, né? A carreira em Y você pode utilizar tanto a vertical de liderança como uma liderança técnica. Então, digamos que você é um analista sênior e esse analista sênior ele vai ter um tech lead em cima dele, que vai olhar muito a base do produto, a base dos projetos, realmente uma liderança técnica, né? Aqui você está errando, aqui você está acertando em viés de código, por exemplo. Já o líder mesmo, ele vai olhar a sua carreira como feedback estruturado, ele vai fazer questão de entender um pouco mais sobre a tua projeção de carreira. Se você é líder ou especialista, ele começa a te guiar um pouco mais por esses dois caminhos. Mas dentro de tech é bem engraçado que você pode ter dois líderes. Ele pode ter um líder que te olhe um pouco mais em questão de projeto e um líder que olhe para você como carreira também. Interessante. Falando em líder, essa figura, como é que fica a liderança digital também, se a gente pode considerar esse termo, e a figura, né? Eu acho que central para trazer esse equilíbrio e esse protagonismo dentro de um ambiente corporativo. Como é que fica o líder e a digitalização? Boa. Acho que a digitalização para o líder ela veio agora na pandemia, né? Isso foi colocado para a maioria da liderança como algo muito rápido e emergencial. Então, nós tivemos muitos líderes que, por exemplo, eram da geração dos baby boomers, que acabam estando aí na maioria das lideranças do mercado ainda hoje, e eles tiveram que aprender um pouco mais de como que eu faço para entender sobre minha equipe de forma remota, né? Como que eu vou conversar com eles e não conseguir fazer um gerenciamento de perto, entender sobre tarefas, entender sobre horários. Será que ele está chegando às 9, está saindo às 18? Então, tem muito essa questão que tinha o viés a produtividade conforme a hora de trabalho, né? Então, acho que a pandemia ela veio assim, no dia 1, tivemos ali o lockdown e no dia 2 você vai ter que aprender a gerenciar a tua equipe de casa. Foi mais ou menos isso. Não, um desafio total e uma mudança em vários sentidos, porque tivemos saúde mental no foco, essa questão também do próprio formato de trabalho, né? Veio o remoto, agora o híbrido, que acho que veio para ficar, né, Vanessa? Sim, com certeza. A maioria das empresas é híbrido e até a logística urbana muda também. Dias da semana que mudam o trânsito e tal. Ou seja, a tecnologia também nesse sentido de facilitação, as reuniões via plataformas diversas, é tudo muito novo. Tudo muito novo. E é tão engraçado porque, às vezes, né, a empresa que eu trabalho atualmente, ela tem um modelo híbrido e a área corporativa, ela fica muito presencial. Então, às vezes, a gente acaba falando assim, nossa, você tá aqui hoje? Estou. Então vamos para a sala de reunião. E a gente já entra direto no Meet, porque virou realmente um hábito por realmente termos pessoas do Brasil inteiro, né, logadas ali junto com a gente e tudo mais. Então, é um aprendizado também para as pessoas de RH, como lidar com os times híbridos, né? Como você fazer com que a experiência e o engajamento dessas pessoas sejam a mesma. Porque, às vezes, você consegue fazer um projeto tão legal de forma presencial que a pessoa que está remota fala, nossa, eu não estava sabendo desse projeto. Então, você tem que analisar com muito cuidado para que a experiência dos dois colaboradores sejam, pelo menos, parecidas, né? Um equilíbrio nesse sentido. Eu lembro de já ter visitado alguns locais de coworking, por exemplo, e tem umas salinhas bem pequenas mesmo, que bem estreitas, que os colaboradores entram com o seu laptop, seu notebook, e entram lá para fazer reuniões diversas e ficam horas e horas sozinhos ali naquela cabine. Exato. É uma mudança também de ambiente corporativo. Totalmente. Mas é muito voltado a empresas híbridas, né? Porque muitas das vezes você
pode estar um dia presencial e a pessoa está nesse dia home office dela e vice-versa. Então, a maioria das reuniões hoje que são fixas, a gente colocar na segunda-feira a gente vai ter uma reunião com toda a liderança. Então, toda a liderança já sabe que o dia, né, presencial vai ser na segunda-feira. Então, acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mas a pandemia, nesse ponto, ela trouxe muito a confiança dos colaboradores, né? Do quesito de você está me dando um projeto e eu vou entregar. Não importa se eu estou longe, se eu estou perto, se eu estou dentro de uma empresa ou não. E, em especial, para o público de tecnologia, né? Porque como eles trabalham ali com sprints, com questão de datas de entrega, ficou muito mais fácil para fazer esse entendimento e a confiança desses profissionais. Sim, agora, Vanessa, a pandemia também trouxe, não só ela, né, mas ela contribuiu para uma aceleração no sentido também de como eu estou olhando para o meu pacote de benefícios ou como eu estou olhando para o propósito de estar trabalhando ou não nessa empresa. E daí a gente já tem outras linhas de pensamento no sentido também de investimento em pessoal e diminuição de turnover, por exemplo. Quando a gente olha para essas habilidades digitais, tecnológicas. A empresa é a figura do líder com RH que faz uma ponte de tipo, vamos investir em curso para proporcionar para nosso colaborador. Como é que funciona também o olhar interno da gestão? Um dos pontos que a gente tem que analisar muito cada empresa, né? Tem segmentos de empresa que não necessariamente precisa ter a pessoa o dia a dia, né, na organização, só que tem alguns ramos de empresa que ainda precisam, né? E a nova geração que acabou entrando no mercado de trabalho perto da pandemia e algumas empresas trouxeram as oportunidades ali de forma remota, elas não tiveram a experiência de trabalhar com outras pessoas. E isso também pode ser um gap no futuro. Porque você analisando um pouco a psicologia humana, a gente precisa de interação com outras pessoas. E a forma remota, ela ainda está sendo muito conversada e trabalhada sobre se ela supre essa questão ou não, né? Então, acho que um dos benefícios que está sendo mais falado, né, no meio dos profissionais de RH é sobre saúde mental, né? Sobre a questão das pessoas não terem essa interação, como que a gente supre, questão de conhecimento, que às vezes ali num cafezinho você trocava uma informação que agora você não troca mais. Então, já era um meio de você adquirir conhecimento que não tem, né? Então, acho que cada empresa ela tem que analisar muito bem o formato que faz sentido para aquele momento na organização. Hoje, das empresas que eu conheço, né, de parceiros que trabalham na área, né, de direção de RH, a sua maioria das startups, elas estão investindo muito em conhecimento. Porque até aquele primeiro ponto que eu trouxe, que ficou muito conversado sobre a necessidade do diploma ou não para entrar, por exemplo, na área de tecnologia. Só que as pessoas, elas levam às vezes o pé da letra no sentido de não preciso mais estudar, né? E não preciso ter mais um certificado. São duas coisas muito diferentes. E então, eu acho que vindo o investimento da empresa, né, no sentido de eu quero o teu conhecimento, você vai fazer a diferença aqui dentro da organização, mostra até um lado mais people, né? Um lado mais preocupação com a empresa, não somente com ela, mas e sim com o futuro desse colaborador. Em um olhar humanizado da gestão, que é fundamental. Totalmente. Quando a pessoa se sente cuidada, não só ali alguém que está exercendo uma função de trabalhador, de colaborador. Você também é um ser humano antes disso. Exato. E esse olhar acho que faz diferença. Agora, falando de maturidade digital dos brasileiros, a gente sabe que o Brasil abriga diferenças regionais gritantes, muitas vezes, também no sentido educacional e empregabilidade. Quando a gente olha para essa questão, é um desafio olhar para um futuro médio e longo prazo de um Brasil com empresas, com pessoas, com digital skills desenvolvidas? Qual a sua análise sobre isso? Bom, eu falo de São Paulo, né? Eu sou nascida e criada dentro de uma comunidade na zona sul de São Paulo, que fica próximo ali ao Grajaú.
E sempre estudei em escolas públicas, tive uma formação muito fundada com descontos de instituições privadas, bolsas e tudo mais. Então, tem uma questão de vivermos em bolhas, né? Que por mais que dentro de São Paulo eu vivesse numa comunidade, eu não posso comparar a minha realidade com uma pessoa do Norte, do Nordeste, que ainda não tem acesso à luz, né? Não tem acesso à internet. E pensando que lá nós temos uma gama de pessoas muito grande, eu acho que o Brasil ainda tem muita coisa para passar, assim, muita coisa para viver em termos de digital. Então, como paulista, eu posso dizer que nós vivemos sim numa bolha e aqui as coisas estão muito bem, evoluindo muito bem. Se a gente for para pensar que tem tantas pessoas da nossa região que estão trabalhando, por exemplo, para empresas do exterior, né? Isso em São Paulo já é uma realidade. Se você vai ali, por exemplo, no centro empresarial, na Paulista, tem muita gente que fala, não, minha empresa é dos Estados Unidos, a minha empresa é da Europa, né? É algo normal. Só que eu acho que tem que ter essa visão de entendimento de que o Brasil, ele tem as suas realidades e a gente vive em uma realidade aqui que não é a de lá. Então, acho que tem muita coisa para acontecer, muito ensino, né? Muito investimento em educação, ainda mais para as áreas de lá, em termos digitais. Sim, a base da educação e talvez também do olhar de políticas públicas, também do olhar da empresa privada, que seja multinacional. Acho que é um conjunto, é um combinado que precisa ser feito, né, de partes para que a gente tenha esse avanço a nível nacional, né? E tentar diminuir essa desigualdade que infelizmente reflete também nessa questão de capacitação. Né? Com certeza, com certeza. Acho que é exatamente o que você falou. A união das duas pode sanar um grande problema. Espero que seja rápido, né? Seja breve. Agora, falando de áreas diversas. Antes a gente tinha a máxima de tipo, só trabalha com tecnologia aquele que é específico, especializado nessa área de TI, enfim, de empresas mais tech mesmo. Hoje não. Hoje você pode trabalhar na saúde, mas tem telemedicina, por exemplo. Ou seja, tem a adaptação e que independe da área trabalhada, não é? Sim, com certeza. E eu acredito muito que a adaptabilidade ela é uma das habilidades que vai ser mais cogitadas no futuro, né? Eu vou dar o exemplo do que acabou de acontecer comigo. Eu entrei numa organização como Head de People e eu fui convidada a assumir mais duas áreas. Lá eu sou Head de Facilities e de Marketing. Aí você fala assim, Van, você já trabalhou com marketing? Não, mas eu trabalho com pessoas, né? E o fator de ser líder há um tempo faz com que, independente da área que eu assuma, eu consiga lidar. Porque eu tenho pessoas capacitadas que vão conseguir gerir aquele problema. Eu só preciso tirar os gargalos do dia a dia desses líderes que estão nessas áreas. Então, a adaptabilidade, ela vem muito no quesito do entenda sobre o negócio, em especial a empresa que você está, o ramo que você está e sobre pessoas. O resto flui. É claro que você tem que ter ali um espaço para muita leitura, né? Dedicação, tempo, mas é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Eu acho que o exemplo aqui que você deu de saúde e tecnologia são dois muito extremos, né? Ainda mais falando de saúde, que a gente tem um entendimento e uma educação um pouco diferente do que a tecnologia em si. A tecnologia, se você consegue, né, aprender sozinho, você consegue engajar um tempo e falar assim, eu vou aprender e eu vou entender, e se for da tua vontade, você vai conseguir. Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, outras têm um pouco menos, mas eu acredito muito no potencial do ser humano, de que se realmente é um foco, ele vai conseguir aprender sobre aquilo. Já a área da saúde, você precisa ter ali uma dedicação e eu acho que um pouquinho de network, né, no sentido de um certificado, de um ensino para estar nessa área. Mas o restante, pensando em tecnologia e áreas corporativas, a adaptabilidade funciona muito. É importante a gente falar sobre isso, até porque eu acho que a gente pode considerar como uma agenda transversal, né, a toda e qualquer profissão. Tipo, quando a gente olha, por exemplo, do universo das startups,
são tantas techs, edtech, foodtech, Sim. fintech, é tudo com tech, porque sempre tem um software, um aplicativo, alguma coisa que vai potencializar, vai dar escalabilidade para esse negócio, seja em qualquer área. Com certeza. Então, startup eu acho que é um recorte ótimo também, e atual, e fresh, jovem, né? Exato, exato. Eu sempre segui o ramo da tecnologia, né? O meu pai e meu irmão são do ramo da tecnologia, eles são desenvolvedores, então era de berço, né? Falar sobre código sempre foi de berço. Então, eu já trabalhei em fintech, já trabalhei em edtech e agora eu tô numa logtech. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, o mundo logístico é bem diferente. E não é, no fundo é tudo uma tecnologia por trás para desburocratizar algo, né? Sim. Então, acho que tem adaptabilidade até da tecnologia, né? Sim, é engraçado. Claro. Não, e atualmente a gente tem o ChatGPT, por exemplo, que no início, agora acho que ainda está sendo um tabuzinho, né? Porque muita gente fala, tipo, cuidado com o uso, a gente tem que saber como administrar ferramentas como essa. Porque eu acho que a linha tênue é você saber utilizar bem essa tecnologia para potencializar o lado humano que é insubstituível e não o contrário, não ser dominado pela máquina, porque aí já é outra conversa. Exatamente. O ChatGPT, eu acho que ele entra muito numa questão assim de uso consciente, como tudo no meio da internet, né? Rede social tem que ter um uso consciente, como o próprio chat. E o chat, ele nada mais do que uma inteligência artificial. Então, ele vai te trazer uma resposta em base daquilo que você perguntou. Se você abrir muito, ele vai abrir a resposta dele da mesma forma, né? Então, realmente tem que ter essa consciência. E eu acho que, né, trazendo até um pouco a questão das redes sociais, a rede social ela tem um potencial tão grande, sabe? Para network, para você conhecer pessoas novas. Eu recebo diariamente convites no LinkedIn de pessoas falando simplesmente para marcar um café, para conversar, porque quer entrar área X, quer se dedicar para a área Y e não necessariamente só para o lado ruim, né? Só para o lado do desentendimento, e sim do entendimento. É bem bacana. E é importante também, eu já ouvi certa vez, o network não é feito quando você está fora do mercado. É justamente quando você está empregado, você está bem, e não que você fique ali visando ou que seja, né, planejando de uma maneira negativa, falando sair ou se deslocar, mas não, é para você realmente ter um círculo, ter uma rede e falar, conhecer, ser conhecido. Eu acho que é muito saudável, né? Totalmente. Bem utilizado o networking. Totalmente. Eu digo por mim, assim, as minhas últimas 3 experiências, elas foram muito em base de networks anteriores, de empresas que eu trabalhei, de pessoas que eu conheci em eventos. Eventos, eu acho que é o melhor jeito de network, aproveitar o fim oficial da pandemia, né? Não aguentava mais isso. E fazer os eventos presenciais, assim. Sim. Isso é uma super dica, ainda mais para quem está começando, né? Participem de eventos presenciais, assim, é algo que depois vocês podem me chamar no LinkedIn e falar, você tinha razão, porque realmente é muito especial. É uma boa fonte. Fica a dica. Aproveitando que você começou a dar dicas, vou pedir para você continuar nessa onda aí. Se tiver outras dicas para compartilhar com quem nos assiste, a gente está quase chegando no final. Perfeito. Mas antes, obviamente, suas dicas e considerações. Boa. Bom, dica para quem está começando, a primeira realmente é network, participe de eventos, foque muito nisso. E uma diquinha bônus aqui pro pessoal de tecnologia, faça projetos de tecnologia, escrevam o código de vocês. Na hora das entrevistas, na hora de você conhecer as pessoas, mostre o código que vocês fizeram. Com certeza vocês vão estar muito mais à frente do que a pessoa que não escreveu, da pessoa que não estava pronta para aquele momento, né? E aqui no Brasil a gente tem um super gap que é o inglês, né? Nós temos 5% da população brasileira com inglês avançado e 1% com o inglês fluente. Então, se é uma dica assim, que eu posso falar, invista no idioma. Inglês é universal e vai fazer muita diferença
na tua vida e na tua trajetória. Olha, e aí, boas dicas então. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a você. Pela participação aqui no programa, foi muito interessante saber, inclusive da carreira Y, hein? Aqui tem vaga, a gente está sabendo então dessa denominação de mercado. Sucesso para você, até a próxima. Obrigada para você também. Obrigada. E para você que nos acompanha também, muito obrigada por sua companhia e audiência. Até o próximo programa.